Estamos de volta neste canal. Gente, eu tava idealizando isso há muito tempo e só agora eu consegui fazer isso. Agora com um pouquinho mais de tempo tentando me organizar e agora eu consegui voltar. Eu tô olhando pra cá e é muito estranho porque gravar vídeo é uma coisa totalmente estranha, principalmente no formato de YouTube que ele fica assim, né? O celular ele tem que ficar deitado. E aí eu fico olhando pra câmera aqui pra olhar pro vídeo de verdade, mas eu tô me vendo aqui. Então vou tentar voltar nesse formato. Mas estou muito feliz de voltar a gravar para o canal. E o canal ele foi idealizado para disseminar sobre frequência. Se vocês forem ver, gente, eu tava vendo esses vídeos que eu gravei lá atrás e eu fiquei muito chocada, impactada com as coisas que eu gravei e continua sendo uma coisa que está muito viva na minha vida. Sobre frequência, sobre conhecimento da ciência quântica, né? E isso é muito fato, é muito real, isso acontece e tem acontecido com frequência ainda. Então eu vou continuar falando sobre isso, talvez num formato diferente, talvez, porque aquilo era muito mais sobre o tema em si, e agora talvez eu faça num formato diferente. Mas estamos aqui, estamos falando de novo, e isso é muito bom. E o tema que eu queria trazer não é nada mais justo do que o tempo. Eu pensei muito sobre qual seria o primeiro vídeo depois de tanto tempo sem gravar. E depois de alguns diálogos internos eu entendi que era isso. Então, sobre o tempo. Talvez o vídeo seja um pouco mais curto, de novo, formatos diferentes, mas a gente vai... E aí vocês me digam o que vocês acham também. Mas eu queria trazer esse tema porque justamente faz parte do tema que eu sempre falei nesse canal, que é o tempo, a frequência, o tempo das coisas. E eu ouvi uma frase esses dias que falava justamente sobre isso, sobre o tempo. E como o tempo não se atrasa, como as coisas na nossa vida não se atrasam. E o quanto a gente precisa confiar. A vida sempre sabe o que está fazendo. A vida é muito inteligente. E eu lembro que uma vez eu vi isso em algum estudo meu também, desses de conteúdos que eu gosto. E aí falava sobre isso, a vida é inteligente. A vida organiza as coisas para que a gente consiga caminhar o nosso caminho. É só a gente prestar atenção. E aí eu fui parar assim para analisar isso na minha vida. Estou falando isso no alto dos meus 33 anos, com muitas coisas que já aconteceram. E é um fato. Nem sempre o que a gente pede é o que a vida traz. Às vezes, muito pelo contrário. Mas tudo que a gente precisa, a vida traz. A vida ela não traz o que a gente pede, ela traz o que a gente precisa. Naquele momento, para atravessar aquela situação. E eu acho isso assim incrível, o quanto a gente é cuidado no nosso caminho, o quanto a gente é direcionado no nosso caminho, no nosso destino. E o vídeo de hoje é para compartilhar um pouco disso. E eu tenho certeza que na vida de cada um de vocês que está vendo esse vídeo, que parou para assistir esse vídeo, tem situações que pode testemunhar sobre isso. Sobre coisas que vocês pediram e não aconteceram, sobre coisas que vocês nem pediram e aconteceu, mas que botou vocês num direcionamento correto. E coisas que vocês de fato pediram e aconteceu, porque estava no caminho de vocês para acontecer. E a vida, ela orquestra as coisas de uma maneira muito sábia. E eu acho que eu falei isso nos vídeos aí do canal, um segundo, não lembro, sobre a inteligência da vida e das frequências que levam a gente para os caminhos. E é muito interessante como a vida acontece, né? E falando assim das minhas experiências, em muitos momentos, a gente é do que quer, né? O quê? A gente é do que quer. Eu quero porque eu quero, mas para que você quer? Não sei o que eu quero.
E aí depois você vai lá e muda de ideia, né? Você fala assim, ai não, mas eu nem queria mais isso. Ou você se desinteressa pela coisa muito rápido. Ou você conquista e não dá valor. Enfim. Esse quero não é inteligente, não é legal. E geralmente a vida ela vai reorganizar as coisas. Não pro quero, mas pro que a gente precisa. O tema hoje é só e somente esse. O tempo nunca se atrasa. A vida é inteligente. E isso gera em nós um conforto de que, mesmo não vendo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor para o nosso bem, a gente está sendo levado para o nosso caminho. E eu acho que isso é o grande X da questão. Viver o nosso caminho, viver o nosso propósito, viver a nossa caminhada. Ah, é porque o outro, a sua caminhada, o seu tamanho, as suas coisas. E a vida vai te direcionar para isso, para as suas coisas. Você querendo ou você não querendo, porque aí a gente vai trazer todo o universo quântico de novo. Eu vou falar disso, gente. Quem não quer, não vê. A vida, ela orquestra no caos ou na calmaria. A gente escolhe. Com certeza vocês já passaram por isso. A vida estava direcionando vocês para um caminho, vocês não queriam ir, a vida fez um reboliço e vocês foram. Que certamente alguém aqui tem alguma coisa para contar sobre isso, inclusive eu. E é incrível como funciona. Se vocês fizerem um teste, aí vamos de novo para os testes. Eu lembro que no primeiro vídeo desse canal eu falei sobre isso, sobre os testes. Façam um teste, assim, comecem a perguntar. E eu não tô falando nesse momento de fé puramente. Eu tô falando de ciência quântica. Eu tô falando de coisas que acontecem para organizar a nossa vida. Comecem a perguntar para a vida. Perguntar num dia comum. Para onde eu vou hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Quem precisa de mim hoje? Gente, é incrível como a vida responde. Deus, o universo, responde. Eu lembro um dia que eu tava sozinha, assim, e eu não tinha compromisso. E aí eu tava com 1000 ideias. 1000 ideias. A cabeça da pessoa que 1000 ideias. Passa de vários canais, assim, na minha cabeça. E aí eu falei assim, mas pra onde eu vou? Pra onde eu preciso ir hoje? E eu recebi uma ligação me dizendo pra onde eu tinha que ir. E eu fui. E eu fiquei assim, não era o lugar que eu queria ir naquele dia. Mas eu fui. Porque era necessário eu ir para aquele local. E eu fiquei assim, espantada com a rapidez que a vida me respondeu. Onde eu preciso ir, o que eu preciso fazer? A gente acha que a gente está sozinho nas nossas decisões. Só que não. A vida ela é muito mais do que só acordar, tomar café da manhã e trabalhar, cuidar do filho. É muito mais do que isso. E esse canal é para falar sobre a mágica da vida. As coisas que acontecem que a gente não vê, mas que a gente sente, que a gente vive. E que nos direciona a fazer coisas com intenção. Viver a vida com intenção. E viver a vida de fato, né? Pegar a vida na mão. Não só viver en passant, mas pegar a vida, viver, saborear a vida. E ver, né, com os próprios olhos os milagres da vida acontecendo. As dinâmicas da vida acontecendo. Hoje eu tenho um filho e eu vejo isso acontecendo nele. A dinâmica da vida acontecendo nele, o tempo passando nele. E é incrível. É lindo de ver. E é isso que eu queria falar hoje. Porque quando eu começo a falar do meu filho, eu fico assim. Porque ele é lindo, maravilhoso. Mas é sobre isso. Então eu não poderia falar no canal de novo, abrir essa nova estrada do canal. Não sei se é tão nova, mas é um novo vídeo. Eu não poderia falar sobre isso sem falar do tempo. E eu não poderia trazer esse vídeo de praticamente 10 minutos, novo, sem falar do tempo.
Então a mensagem do vídeo de hoje é: confia na vida. Confia na vida. A gente tem a mania de desconfiar e querer controlar tudo que acontece com a gente. E quando eu falo isso é difícil até pra mim, porque eu sou uma pessoa extremamente controladora. Então, assim, nas coisas que eu tenho que fazer, nos planos que eu tenho. E confia na vida. A vida sabe o que faz. A vida sabe o que faz. Tem uma frasezinha clichê, né? A vida sabe o que faz, sabe o que tira e sabe o que traz. E é verdade. A vida sabe exatamente o que fazer. A vida é inteligente. Deus, inteligentíssimo, e o universo também. Então, a mensagem de hoje, trazendo o vídeo e trazendo o canal de volta, é esse. Confiem na vida, confiem no tempo. Tudo sempre se encaixa. Tudo. Todas as respostas vêm no tempo que a gente está preparado para receber. Isso é real. Gente, um beijo. Fiquem com esses 11 minutos de fala, que tinha tempo que eu não falava por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo, que eu não sei quando vai ser. Tchau!